Por exemplo, as medalhas aqui, ou o fato de falar do currículo como uma espécie de ostentação, assim, ou, né, como a gente diz muito aqui no Ceará, tá se formando, tá se mostrando, tá querendo ser, mas pior que não é, porque eu penso muito no quanto que pode fazer diferença na cabeça de uma criança. Por exemplo, eu nunca esqueço essa cena, uma menina de 8 anos de idade, que foi a idade que eu perguntei sobre as estrelas para Vovó Mundinha a primeira vez, é a história que vocês já conhecem, mas quando, na mesma idade, ela chegou para mim assim, e ela meio chorando, sabe, emocionada, e ela falou, quando crescer eu quero ser igual a você. E eu não sei se ela tá falando exatamente das medalhas ou dos certificados, inclusive trouxe certificados também, a gente podia colocar aqui depois, mas aquilo mexeu muito comigo. E aí foi quando eu tomei a decisão de sempre carregar as medalhas, seja no pescoço ou de alguma outra forma, não só porque eu sou ativista das Olimpíadas Científicas, né, da democratização disso, porque por mais que seja uma coisa comum para a gente que já está no meio aí da educação, não é para muitas comunidades, inclusive a minha, né, a minha foi possível graças ao projeto Perisfera nas Estrelas, que é um projeto voluntário que eu toco lá na Serra da Ibiapaba e região, com outros professores voluntários também, e tem os primeiros alunos que depois viraram embaixadores, e transformou muito, assim, sabe? Porque antes lá no Perisfera você não ouvia falar de Olimpíada, não ouvia falar de astronomia, não ouvia falar dessas coisas. E aí hoje já virou uma cultura que os próprios alunos têm, sabe? E alunas, principalmente, porque eu lembro que as primeiras medalhistas do município inteiro no ensino fundamental, não foi eu, foram minhas mentoradas e minhas, porque foram 3 meninas que ganharam o certificado medalha na OBA e na MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E isso foi muito, muito especial para mim e me faz ter a certeza daquela frase, inclusive, da Angela Davis, que é: eu não estou aceitando o que eu não posso mudar, eu estou mudando o que eu não posso aceitar. E naquela época, principalmente, eu não podia aceitar que as crianças que vinham depois de mim, enquanto eu estava tendo acesso ali no ensino médio a tudo isso, que elas não tivessem antes. Porque a gente sempre fica, né? A gente também tem essa síndrome de, eu estou atrasado, mas nunca tá, né? Não existe isso. Mas eu ficava ali, nossa, se eu tivesse começado no ensino fundamental, e eu via que era possível, porque tinha colegas de escola particular, ressaltando também, eu era de escola pública, né? Inclusive no meu município nem tem escola privada, só escola pública. Mas eu via ali uma necessidade muito grande. Nossa, se eu tivesse começado antes, eu teria até descoberto que eu realmente quero fazer astronomia antes. Né, que é muito essa coisa do pertencimento, de se conhecer também. Então, quando eu falo de Olimpíada Científica, e quando o Medalhei fala de Olimpíada Científica, que também é uma empresa parceira aí, que gosto muito, e quando a gente fala de Olimpíada Científica, a gente não está falando só de conhecer a área científica, a gente está falando de se conhecer. E isso é essencial, porque é um extracurricular, né? Não é à toa que a gente chama disso, não é obrigatório, mas se você fizer, você vai entender que você pode ou não ter uma vocação legal, você pode gostar daquilo ou não, né? E é muito legal, porque, por exemplo, que nem vocês estavam, eu tenho medalha de História, mas eu tenho medalha aqui do curso de astronauta. E é muito diferente, a gente percebe. Mas isso significa que eu não tenho vocação nas duas coisas? Posso ter. Então, você descobre isso através das Olimpíadas. E é essencial para mim, e é essencial para as meninas também, que se conheçam e que tenham essa oportunidade de ver aquilo e de se identificar ou não e de participar. Então, o projeto também lá do Pires Ferreira não está no fundo do meu coração. A gente está meio parado por falta de recurso, não vou mentir, mas a gente tem muito esse foco nas meninas também. E daí é por isso que eu falo tanto das meninas nas redes sociais também, no meu Instagram, enfim. É uma pauta que a gente bate muito assim nessa tecla, porque é importante, enquanto não tiver a mesma quantidade, né, ou quem sabe até mais mulheres do que homens nos cargos de poder relacionados à ciência, e não só à ciência, né, mas enquanto a gente não tiver esse equilíbrio, as coisas não vão se desenvolver, porque uma sociedade ela se constrói a partir da diversidade também, a gente sabe. Então é por isso, eu diria.